Queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33. E disse o Senhor a Moisés, versículo 1: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, heveus e jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no meio do caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Até aqui. Depois nós vamos ler mais alguns versículos, mas vamos ficar por enquanto aqui. Hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa presença de Deus. Quando Deus, Ele tirou o povo de Israel do Egito, Deus, Ele tinha um destino, um objetivo para com o seu povo. O objetivo de Deus não era somente tirá-los do Egito e levá-los para uma terra diferente. Deus, ele tinha um objetivo ainda maior, ele tinha um propósito ainda maior, e a grande questão é: qual é o propósito de Deus em tirar o povo do Egito para levá-los para Canaã? O propósito de tudo isso está muito implícito também no livro do Êxodo, no capítulo 19, gostaria de ler com vocês, versículos 5 e 6, Êxodo 19, versículos 5 e 6, marque aí na sua Bíblia, o propósito de Deus para tirar Israel do Egito. Versículo 5 do capítulo 19: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis. Observe que Deus estava preocupado com sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis, novamente, sereis, reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, qual é o propósito de Deus em tirar Israel do Egito para levá-los para Canaã? Não é mudá-los de endereço apenas, mas é transformá-los numa nação santa, numa propriedade particular. Não é muito difícil você saber o que é uma propriedade particular, né? Numa propriedade particular existe privacidade, não se invade uma propriedade. Essa propriedade particular, ela tem um dono, sim ou não? Ela tem um dono. Só para efeito pedagógico, diga assim comigo: Deus é meu dono. Se você entendeu o que você disse, você nunca vai se esquecer que o dono cuida da propriedade.
se você entendeu que Deus é o teu dono, Ele sempre vai cuidar de você, porque você é a propriedade de Deus. Quem é que tem uma propriedade e deixa essa propriedade largada, sem cuidado, onde as pessoas podem facilmente entrar e invadir? Ninguém. Todos que têm uma propriedade se preocupam com ela. Assim é Deus. Deus, Ele quis transformar Israel em sua propriedade particular. Então o propósito de Deus não era só tirar eles do Egito, era transformá-los no seu povo. E Deus, para isso funcionar, para isso dar certo, Deus ele fez uma promessa. Qual a promessa que Deus fez? Vamos lá, capítulo 29, versículo 45. Olha a promessa que Deus fez, 29, 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, eu serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então o que está escrito aqui? Deus, Ele disse, eu vou transformar vocês em minha nação, em meu povo. Não é só tirá-los do Egito e levá-los para Canaã, vocês serão meus. Porém, para que isso aconteça, eu vou fazer, ou eu vou deixar a minha promessa, que é habitar no meio. Quando Deus diz habitar no meio, Deus está dizendo, eu vou me envolver com vocês, eu vou me relacionar com vocês. E quando Deus disse habitar no meio, Deus já tinha em sua mente projetar um método de comunicação, de relacionamento com a nação. Esse método, mais conhecido futuramente como tabernáculo, era por meio do tabernáculo que Deus ele se manifestava e se revelava ao seu povo. Então qual é o propósito inicial de Deus? Pegar o povo e transformá-lo como nação santa. Mas para que isso acontecesse, a presença de Deus deveria estar sempre no meio do seu povo. E quando é que isso foi atrapalhado? No capítulo 32, o texto vai dizer que o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção no que o povo disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Deus ele deu uma palavra para o povo, eu estarei adiante de vós. Então quem estava diante do povo era a presença de Deus. Agora o povo está dizendo, Moisés sumiu, nunca mais voltou, já faz quase 40 dias que o homem foi embora para aquele monte e não desceu. Então Arão, fabrique, crie deuses que vão adiante de nós. O que o povo está pedindo? O povo está dizendo assim, eu não quero mais a presença de Deus, eu quero qualquer outro que vá diante de mim, eu já não quero mais ser guiado por Deus, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus se esqueceu de nós, eu acho que Deus ficou lá com Moisés no monte e se esqueceu do seu povo, então faça aí alguma coisa que coloque alguém diante de nós. Então Deus, quando viu aquela cena, ele se sentiu traído. Por quê? Porque ele era o protetor, ele era o provedor, ele é que estava diante de Israel. Agora este Israel estava dizendo, eu não quero mais a presença de Deus me guiando, eu quero que outras pessoas, outros deuses façam o serviço que é de Deus. Ou seja, substituiu a presença de Deus pela presença de um bezerro de ouro. Quando Deus viu aquilo, Deus ficou irado. Se você acha que Deus não fica irado, você não sabe quem é Deus.
Porque quando Deus viu aquela cena, ele ficou irado e disse: Moisés, desce depressa, porque teu povo pecou. Veja como Deus trata o povo, teu povo. Por que Deus não disse para Moisés: desce, porque meu povo pecou? Porque a palavra de Deus para com o povo é: vós sereis meu povo, se guardar a aliança. Quando o povo peca contra Deus, ele quebra a aliança, deixa de ser povo de Deus. Você só é o que é enquanto guarda a palavra de Deus. Basta quebrar os princípios e você vai ver onde você vai parar. Então Deus está dizendo: este povo que é teu pecou. Aí Moisés, como é que é a história? É meu agora? É exatamente teu povo, porque ele não é mais meu povo. Porque para ser meu povo eu deixei muito bem claro: tem que guardar a minha aliança. Então Moisés, ele desceu, pegou as tábuas, quebrou diante daquele bezerro, diante do monte, e quando aquele povo viu a situação em que se encontrava, Moisés agora vai falar com Deus. E quando Deus aparece para Moisés, no capítulo 33 que nós lemos, Deus, ele fala para Moisés a partir do versículo 2: eu enviarei o meu anjo adiante de ti, e te colocarei na terra que eu te prometi, porém, eu não vou mais no meio de vocês. Então preste muita atenção aqui, porque aqui é a essência da mensagem. Deus, ele disse para o povo que acabara de pecar: eu vou continuar adiante de vocês, vou cumprir a minha palavra de levar vocês para a terra que eu prometi, mas tem um detalhe: eu não vou mais no meio. Então Deus, ele garantiu o cuidado, Deus garantiu a proteção, Deus garantiu a que eles chegassem, mas Deus não garantiu o relacionamento. Agora pare e pense, o que é mais importante? Chegar, conquistar, receber, usufruir ou se relacionar com Deus? Só pense nisso agora. O que é mais importante para você? Ter Deus na sua frente, abrindo caminho, abrindo portas, te dando emprego, te dando saúde, te levando para onde você quer ir, realizar seus sonhos, realizar seus projetos, abençoar seus planos. Isso é Deus estando adiante. Com Deus adiante, as coisas tendem a dar certo. Por quê? Porque Ele está na frente. Então Ele vai guiando, vai projetando, vai abençoando, vai abrindo portas. Mas isso não é o suficiente. Porque Deus falou: eu vou ficar adiante, eu vou cumprir minha palavra e vou levar vocês para onde eu prometi. Porque eu não minto, eu não falho com a minha palavra. Porém, relacionamento eu não quero mais com esse povo. Estar no meio deles eu não quero mais. Mas por quê? Porque eles preferiram o bezerro. Porque eles preferiram trocar a minha presença pela presença do bezerro. Eu não quero estar mais no meio deles. Estar no meio é estar entre. Estar no meio é estar dentro. Deus está dizendo: eu só vou na frente, não vou mais no meio. Quando Moisés ouviu isso, ele logo passa o recado de Deus para o povo. A Bíblia vai dizer que o povo começa a chorar, prantear com aquela notícia, porque eles entenderam que Deus não estaria mais no meio deles. Mas uma coisa muito peculiar que me chamou a atenção aqui, quando olhamos para o capítulo 33, no versículo 4, se você tiver ainda com a Bíblia aberta, diz assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a chorar. A grande questão é: que má notícia é essa? Versículo 5: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel que és povo de dura cerviz. Qual foi o motivo que o povo chorou? Ah, pastor, porque Deus disse que não ia mais no meio deles. Se fosse, seria um choro de arrependimento. Mas o choro aqui não foi de arrependimento, foi choro de remorso. Por quê? Qual é a diferença?
Arrependimento é um sentimento de pesar e desprezo pelo que fez de errado e fazer direito. Remorso é apenas um choro desesperado do que faz de errado e continua fazendo errado. Isso é remorso. E por que o povo chorou? Porque Deus disse que não estaria mais no meio deles? Não. Por que o povo chorou? Porque Deus disse que eles eram de dura cerviz. Em outras palavras, eles ficaram ofendidos. O maior erro do homem é quando se ofende diante do que Deus fala. Porque se você não entendeu o que é evangelho, então deixa eu te explicar. Evangelho é te confrontar. É fazer você entender que você sem Deus não é nada. É fazer você cair na real, que a presença dele é a única coisa importante na vida que você precisa buscar. É fazer você cair na real, que estar adiante de você é bom, mas estar dentro de você é mais do que suficiente. Estar adiante, Deus está de todos, mas estar entre, só os que guardam a aliança. Eu vou dizer de novo, estar adiante, Deus está com todos, mas estar dentro, entre, no meio, dentro da casa, se relacionando, só os que guardam a palavra. Então Deus ele deixou claro, eu não vou mais no meio, e o povo largou a chorar. Então o que Moisés fez? Enquanto vocês choram, eu vou orar. Moisés ele vai, pega uma tenda e vai armá-la bem longe do arraial, porque Deus falou, eu não vou mais estar no meio de vocês. Então Moisés, sabiamente, ele pega a tenda e arma fora. Senhor, tu disseste que não se manifestaria mais no meio, então estou aqui fora. Ele arma a tenda, e a Bíblia vai dizer que Moisés ele entra na tenda. Observe comigo no versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Essa palavra congregação também é chamada de comunhão. A tenda da comunhão, a tenda da congregação. Congregar é comungar, é ter comunhão. Por isso que é importante você estar na igreja, porque é um lugar de comunhão, é um lugar de congregar. Estar em casa é muito bom, mas estar na tenda da congregação é muito melhor. Moisés ele armou a tenda da congregação, e observe no versículo 7, que todo aquele que buscava ao Senhor, saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então o que aconteceu? Já que a tenda da congregação estava do lado de fora, já que Deus disse que não se revelaria mais dentro do povo de Israel, algumas pessoas, não foram todas, algumas pessoas resolveram ir com Moisés buscar a presença de Deus, porque algumas pessoas ainda sentem falta da presença de Deus. Eu sei que tem gente que não está nem aí, que o anjo basta, está na frente, está bom, mas eu sei que existem pessoas que sentem falta da presença de Deus. E o que fazem as pessoas que sentem falta da presença de Deus? Faz o que Moisés fez, faz o que este pouco fizeram, buscaram ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles buscaram ao Senhor, porém no versículo 8 diz assim, quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas. Então preste atenção, a tenda era armada do lado de fora, Moisés ia lá buscar a Deus, algumas pessoas iam com Moisés buscar a Deus, porém a grande maioria, infelizmente, ficava em pé, só assistindo. A Bíblia vai dizer que eles ficavam em pé na tenda deles, e não na tenda da congregação. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis? Sim. Hoje o conselho é ficar em casa? Sim. Mas nunca despreze o valor de estar na tenda da congregação.
Nunca troque este tempo, este momento que você está aqui congregado na tenda de Deus, por estar em pé na sua tenda. Eles estavam nas suas próprias casas, de pé, só olhando. Enquanto que alguns iam buscar a Deus junto com Moisés, outros, na sua grande maioria, só observavam, como meros espectadores, aguardando essa presença voltar, aguardando essa presença se manifestar. Você tem que ter duas atitudes na sua vida quando as coisas forem mal. Ou você é daqueles que buscam, ou você é daqueles que só olham. Infelizmente existem pessoas que adotam um comportamento destes aqui, ficam de pé, mas só olhando, esperando as coisas acontecerem, as coisas mudarem. Mas as coisas só vão mudar quando você resolver buscar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 9: uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem. Preste atenção nesse texto. Uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O que é isso, pastor? Quando Moisés resolveu entrar na tenda e dobrar os joelhos e buscar a face de Deus, a presença de Deus desceu na tenda. Então o que significa, pastor? Toda vez que você perceber que a presença de Deus está distante de você por alguma coisa, busque ao Senhor de todo o teu coração, que a nuvem da sua presença se revelará na sua vida. Moisés então começa a clamar e essa nuvem desce na tenda. A palavra do Senhor fala que quando essa nuvem desceu, Deus ele resolveu falar com Moisés. E como é bom a gente ouvir a voz de Deus. Como é bom a gente saber que Deus está presente e ainda fala com os seus filhos e fala com o seu povo. Não há nada mais triste na vida de um cristão é de não poder ouvir a soberana voz do Senhor Jesus. Mas quando ela nos fala, o nosso coração se aquieta, nossa alma se acalma, nosso espírito se contrita, a nossa alma já se manifesta de alegria, porque quando Deus falou com Moisés, olha o que aconteceu no versículo 10, todo o povo via a coluna de nuvem que detinha a porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava. Ei, aqui começou a mudar. Por quê, pastor? Porque quando Moisés estava a caminho da tenda, o povo estava de pé na sua própria tenda, olhando. Mas quando Moisés entrou na tenda e a nuvem desceu, o mesmo povo que estava só olhando, agora estava adorando. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus nos leva a adorar. A presença de Deus nos tira de meros espectadores para convictos adoradores. Então o que está faltando em nossas vidas, irmãos, é a presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz adorar. É a presença de Deus que nos tira dessa função de observador, de apenas analisador. Porque tem uns crentes, irmãos, que vão amadurecendo tanto na fé que apodrecem de uma forma tão cruel que eles se tornam espectadores. Já viu os espectadores do culto? O que é os espectadores do culto? Ele avalia como prega, ele avalia como canta, ele avalia a altura, ele avalia a roupa do pastor, e ele até dá nota para o culto, irmão. Nota 6, nota 7, grupo de louvor hoje 5. Meu irmão, no dia que o culto for para você, você dá nota, mas quando o culto for para Deus, deixa Deus dar nota. Meu irmão, deixa Deus dar nota, irmão. Não seja um mero espectador, meu irmão. Se envolva com a presença de Deus. Você não veio aqui para ficar observando, você veio aqui para adorar ao Senhor. Ou a presença dele não está aqui na congregação. Porque se a presença de Deus está na congregação, o nosso papel aqui não é outro senão adorar.
Eles entenderam o propósito. Quando a nuvem desceu, eles se curvaram diante da nuvem e começaram a adorar o nome do Senhor. E o texto vai dizer muito forte que no versículo de número 11, falava o Senhor Moisés face a face como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servo, filho de Nun, não se apartava da tenda. Se tem um grupo que quando Moisés entra junto, existe um grupo que fica de pé assistindo, mas também tem um grupo de Josué que não se aparta da tenda. Faça chuva ou faça sol, ele está lá. Com Covid ou sem Covid, ele está lá. Por quê? Porque ele sabe da importância da tenda. Ele sabe da importância da presença do Senhor. Ele reconhece isso, como Josué. Manteve-se fiel, manteve-se firme diante da tenda do Senhor. Irmãos, porque Josué, ele desejava a nuvem, desejava estar na presença de Deus. A presença de Deus precisa ser desejada, precisa ser anelada, buscada. Ela está aí, mas precisa ser clamada, anelada, para que ela se revele e se ela se manifeste. Quando a nuvem desceu, Moisés então começa a falar sério com Deus. Ele disse: ó Deus, o Senhor disse que não estaria mais no nosso meio, então eu armei essa tenda aqui do lado de fora, mas já que o Senhor veio, eu não vou aproveitar a oportunidade. Se o Senhor não for no nosso meio, então não me faça subir daqui. Se o Senhor não for conosco, mas eu não quero só adiante não, porque adiante eu sei que o Senhor vai manter sua palavra, eu quero que o Senhor fique no nosso meio. Eu quero que a tua presença seja real, notória, palpável, tangível, aqui no meio. Porque o Senhor me falou lá no monte que manifestaria por meio do tabernáculo a tua presença. Então eu quero que a tua presença seja aqui no meio. Aí sabe o que Deus falou para Moisés? Eu vou até ler, capítulo 33, versículo 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você consegue receber essa palavra? Eu vou dizer profeticamente para o seu coração: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Porque a presença de Deus é poderosa para fazer a sua alma descansar nele. Porque Moisés estava tão preocupado com a presença de Deus no meio do arraial? Porque só a presença de Deus pode nos dar descanso. E quando eu falo descanso, a palavra descanso no original é a mesma palavra de Noé, vem de calmaria, vem de paz, quietude de espírito. No meio do caos, da tempestade, a presença de Deus te dá descanso. No meio da mais alta tempestade, dificuldade que você possa estar envolvido, a presença de Deus te dará descanso. A presença de Deus te faz descansar de tal maneira que você esquece tudo o que está à tua volta, sabendo que esta presença vai te levar ao propósito que Ele estabeleceu. Versículo 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achasse graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele te disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Deus acabou de dizer para Moisés: a minha presença será com você, a minha presença estará no meio de vós, e você vai poder descansar. Então, se é assim, me mostra essa presença. Eu quero ver, porque a partir do momento que eu enxergar, a partir do momento que eu ver, eu vou saber que se essa presença vai ou não vai conosco. Fala: Moisés, aí você está pedindo demais, porque eu não posso revelar a minha face, eu não posso revelar a minha glória, não posso revelar a minha presença, mas eu vou fazer uma coisa para você descansar. Eu vou passar, e quando eu passar, eu farei você enxergar a minha glória, a minha presença. Quando Deus ele passou, Moisés ficou atrás de uma rocha.
Deus então faz com que saia da sua presença, tirando a mão da rocha, e Moisés consegue enxergar as costas de Deus. E eu fiquei pensando, por que Deus não mostrou a frente, só mostrou atrás? Porque a frente Deus estava reservando para outras pessoas. Acho que alguns já entenderam, mas para quem não entendeu eu vou explicar. Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, a minha face você não vai enxergar. Por quê? Porque eu vou revelar a minha face para outras pessoas. Porém eu não vou deixar você sem a minha presença, eu vou deixar você ver atrás. Quando Moisés enxergou atrás, Deus estava mostrando o futuro à frente, porque a Bíblia fala que Cristo é a expressão da face, a expressão da glória de Deus. Então, se Cristo é a expressão da glória de Deus, quem olha para Cristo vê a face de Deus. Por que Moisés viu as costas? Porque o Cristo ainda não havia sido revelado. Mas depois que o Cristo foi revelado, depois que o Cristo encarnou, depois que o Cristo se revelou e se manifestou, todos que olham para o Cristo veem a face, veem a glória de Deus. Uma vez os discípulos disseram assim para Jesus: Jesus, nos mostra o Pai. Ele falou: rapaz, você está tanto tempo comigo, não viu o Pai ainda? Eu sou o Pai. Eu sou a manifestação da glória do Pai. Olha para mim e veja o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Cristo é a expressão da glória de Deus. Aí tem crente que fala: Deus, me mostra a tua glória. É só olhar para o sacrifício, é só olhar para a cruz, é só olhar para Cristo, porque Cristo é a expressão da glória de Deus. Não tem glória maior do que a glória da cruz. Não tem glória maior do que a glória do Evangelho. Não tem glória maior do que a glória de Cristo. Quando um crente pede para ver a glória de Deus, ele está pedindo para que a revelação do Evangelho de Cristo se manifeste em sua vida. E a maior virtude de uma igreja é a presença de Deus que revela Cristo. Nós temos que clamar para que a presença de Deus continue revelando a Cristo nessa tenda, nessa congregação. Você precisa continuar orando para que a presença de Deus revele a Cristo dentro da sua casa. Você precisa buscar para que a presença de Deus revele a Cristo em todo lugar que você for. E eu quero encerrar no capítulo 34, lendo o último versículo. Versículo 9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Agora olha o que Moisés pediu: e toma-nos por tua herança. Glória a Deus. O que Moisés pediu aqui, pastor? Moisés pediu para Deus voltar o povo ao propósito original. Qual era o propósito original? Eu farei de vocês uma nação santa, uma propriedade particular. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tinha uma única intenção: trazê-los para perto de si, para se relacionar com Ele e fazer com que Ele seja uma propriedade dEle. Então, quando Moisés disse: Deus, volta para o meio, assume o teu lugar e nos transforma na sua propriedade. Sabe o que Moisés estava dizendo? Deus, eu não estou nem um pouco preocupado com o leite, nem com o mel, nem com a uva. Eu não estou nem um pouco preocupado com a terra que o Senhor vai me dar. A minha única preocupação é em perder a tua presença. O rei Davi, ele pecou gravemente contra Deus. Todos conhecem o pecado múltiplo de Davi: um adultério e um homicídio. Quando ele foi exortado diante de Deus por Natã, ele se colocou no chão e disse: Deus, pode tirar tudo o que eu tenho, só não tires de mim o teu espírito, só não tires de mim a tua presença. Pode tirar carro, pode tirar casa, pode tirar coroa, pode tirar o reino, pode tirar o que o Senhor quiser de mim, porque eu mereço tudo isso aí, mas só não tire o teu espírito, só não tire a tua presença de mim.
porque a única coisa que eu tenho de valiosa na vida é a tua presença, Senhor. Se a presença de Deus não for a única coisa valiosa da tua vida, você ainda não entendeu o que é ser crente. Porque ser crente é ter a presença de Deus dentro de si, no meio de Deus, no meio da igreja. A gente pode perder tudo, irmãos, só não podemos perder a presença do Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, oh, bendita e maravilhosa presença de Deus. Não há nada maior e melhor do que a tua santa e bendita presença. Senhor, eu sei que o Senhor nos fez promessas e está diante de nós, mas não existe nada que se compare à tua maravilhosa presença. Eu quero lhe pedir, Deus, que esta presença seja revelada aos seus filhos, que esta glória se manifeste aos teus filhos, Deus, e que aqueles que estão indiferentes, apenas olhando e não conseguem sentir essa presença, Deus, com a manifestação dessa presença, eles não consigam mais resistir. Nos faz adorar, nos faz envolver, nos faz sentir essa maravilhosa presença, porque essa presença nos dá consolo, essa presença nos dá descanso. Existem muitos, Deus, preocupados, atordoados, desanimados, porque estão em pé nas tendas, mas o Senhor tem levantado os Moisés, que estão entrando em suas tendas de oração, e estão clamando por um avivamento, estão clamando por uma presença gloriosa do Pai. E eu quero sentir e declarar que esta nuvem da tua presença, Senhor, se revele, meu Deus, no lar, na vida e na casa de cada filho teu, de uma forma tão gloriosa e poderosa, que não nos reste a única opção de senão de te adorar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso nesta noite. Vem com tua presença, nos envolve em tua presença e nos enche da sua presença, Senhor, desde agora e para sempre, Jesus.